A sindicância. Eu vou ler a sindicância para os senhores. Solução de sindicância. NUP 6542.004444 barra 2024-12. Da análise das averiguações que mandei proceder por intermédio do primeiro sargento Vitor Cassiano Sauresig, da base administrativa da guarnição de Santa Maria, conforme a portaria número 014, comandante da base administrativa da guarnição de Santa Maria, de 3 de junho de 2024, com a finalidade de averiguar as circunstâncias em torno do fato para verificar se o evento caracteriza acidente em serviço, bem como se houve negligência, imprudência, imperícia, indícios de crime militar, crime comum ou transgressão disciplinar por parte do soldado EV Guilherme de Abreu Carvalho. Resolvo concordar com o parecer do sindicante no sentido de que o evento caracteriza a transgressão disciplinar passível de punição prevista no Regulamento Disciplinar do Exército, amparado nos seguintes fatos e fundamentos. A abertura da presente sindicância foi realizada em razão do conhecimento, por parte deste comando, do Boletim de Ocorrência número 10.343/2024/983062, com data de comunicação em 26 de maio de 2024 e de registro em 29 de maio de 2024, emitido pela Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, envolvendo o militar Guilherme de Abreu Carvalho, soldado EV, o qual presta serviço em militar inicial obrigatório nesta base administrativa. O histórico do relato policial, anexo no boletim acima mencionado, em linhas gerais, informa ocorrência de atropelamento que teve como vítima o soldado EV Guilherme de Abreu Carvalho, que foi conduzido após o ocorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros até a UPA Patronato. Relata ainda que, quando a guarnição chegou ao local para onde o soldado foi conduzido para o atendimento, o referido militar já havia se deslocado daquele lugar, tendo recusado atendimento devido a encontrar-se embriagado. Conforme informação prestada pelo médico Lucas Rodrigues, o documento menciona ainda como acusada do atropelamento a senhora Camila Dalcol da Silva, que trafegava com o seu veículo Toyota Etios, placa IUE 3045, pela Avenida Liberdade, quando um indivíduo repentinamente se atirou em frente ao seu veículo. Em seu termo de inquirição de testemunha, senhora Camila Dalcol da Silva, ao ser indagada sobre como ocorreu o acidente, aduziu que estava trafegando pela Avenida Liberdade, nas proximidades da esquina da rua Venâncio Aires, nesta cidade, quando avistou o soldado Carvalho atravessando a rua na frente do seu carro e, posteriormente, se jogando no capô, literalmente. Afirma ainda que, após o acidente, desceu de seu automóvel
prestou os primeiros socorros e acionou os bombeiros, que chegaram por volta de 15 minutos após serem acionados, enquanto que a Brigada Militar também compareceu ao local, cerca de 1 hora após o ocorrido. Assevera ainda que o acidente ocorreu por volta das 18 horas e 45 minutos do dia 26 de maio de 2024, que possui um vídeo do acidente e que irá entregá-lo para compor os autos, e que o soldado Carvalho tinha sinais comportamentais alterados, conforme outros vídeos anteriores ao acidente que comprovam essa afirmação, e que também serão entregues para compor o processo. No termo de inquirição de testemunha do soldado Carvalho, ele confirma a data e o local do acidente, que vão ao encontro do depoimento da senhora Camila Dalcol da Silva. Afirmou ainda, quando indagado sobre a forma em que ocorreu o acidente, que estava bastante embriagado e lembra de ter corrido ao atravessar a Avenida Liberdade, e o soldado Gonçalves, que estava junto, começou a gritar para ter cuidado, porque a avenida estava movimentada. Não chegou a atravessar a avenida e resolveu retornar quando percebeu um flash de luz de um carro que estava passando no momento e colidiu com ele, literalmente. Ainda, em prosseguimento a seu depoimento, relata ter se evadido do pronto atendimento sem o devido tratamento e consentimento dos profissionais de saúde, e que após isto rumaram para a base administrativa da guarnição de Santa Maria. Quando interpelado sobre o que fez antes de ocorrer o acidente, aduziu que saiu com o soldado Gonçalves, compraram 1 litro de conhaque Dreyer, uma Coca-Cola e um saco de gelo, e foram beber na Praça do Malé. No local, aguardaram a chegada do soldado Anderson para beber junto. No transcurso da tarde, os soldados Anderson e Gonçalves foram jogar futebol com outras pessoas, enquanto o mesmo ficou bebendo sozinho até secar o litro de conhaque. Após o término do jogo, nas proximidades do lugar, adquiriram uma garrafa de bebida alcoólica, Velho Barreiro, que consumiram até chegar à sua metade. Resolveram sair, caminhar, seguindo a ideia do soldado Gonçalves, para ver se curavam a ressaca, antes de retornar ao quartel, quando ocorreu o acidente. Por fim, quando questionado se teve alguma lesão ou ficou com alguma sequela por conta do acidente, respondeu que não. Analisando o termo de inquirição de testemunha do soldado Gonçalves, o mesmo é totalmente condizente com o do soldado Carvalho, naquilo que tange os momentos e atitudes anteriores ao acidente, local para onde se deslocaram para beber, lugar e horário do atropelamento, providências adotadas pela senhora Camila, que prestou os primeiros socorros e acionou os órgãos de atendimento e segurança pública, até a evasão do sindicato do PA Patronato e seu deslocamento até o aquartelamento. Ao realizar o comparativo entre o depoimento das testemunhas acima descritos, não foram verificadas contradições entre os mesmos naquilo que diz respeito à existência, horário, local e acontecimentos relativos ao incidente aludido.
Após a análise dos termos de inquirição das testemunhas e do que estava anexo nos autos, o sindicante passou a considerar o soldado Carvalho como sindicado, notificando o mesmo sobre sua nova oitiva. Nesta condição, conforme documento de folha 26, em seu termo de inquirição de sindicado, o soldado Carvalho repete todas as informações prestadas ao sindicante quando estava na condição de testemunha, apresentando apenas como fato novo a informação de que entrou em contato com a senhora Camila, a motorista do veículo, e começou a pagar pelos prejuízos que causou. Ele mencionou ter pago a primeira das 3 parcelas dos gastos com o carro, literalmente. As imagens de vídeos confirmam as informações acima descritas, além de evidenciarem o estado etílico avançado em que se encontrava o soldado Carvalho, que por diversas vezes caiu em via e em outras tinha dificuldades em se manter em pé. Em um determinado momento aparece uma imagem em que o sindicado, após se levantar do chão, começa a urinar na calçada, em um muro, nas esquinas entre as ruas Liberdade e Venâncio Aires. Ressalta-se que todas estas situações descritas foram observadas por cidadãos que passavam pelo local, em seus automóveis ou caminhando. Assevera ainda que, ao chegar na guarda, o soldado Carvalho foi desrespeitoso com a comandante da guarda, que, ao exigir sua documentação, recebeu das mãos do militar um pedaço de papel higiênico, mostrando mais uma vez total descontrole com sua postura. A postura adotada pelo soldado E.V. Carvalho antes, durante e após o acidente evidencia que o sindicado agiu com imprudência, pois realizou ações sem as devidas precauções, agindo de forma precipitada, sem considerar os riscos, e também negligência, pois ingeriu quantidade exacerbada de bebida alcoólica, conforme próprio relato do mesmo acostado aos autos, e não levou em consideração os riscos de atravessar uma avenida movimentada da cidade, fora da faixa de segurança, vindo a colidir com um veículo civil, ocasionando o acidente, transtornos em via pública e o acionamento de órgãos de segurança para o atendimento da ocorrência. O acidente em si não se caracteriza como acidente em serviço, tendo em vista que o fato não se enquadra em nenhuma das situações previstas nos artigos do 1º e 2º do Decreto número 57.272, de 16 de novembro de 1965, além da excludente prevista no artigo 103 da Portaria número 461 DGP de 20 de setembro de 2023. Não foi apurado indícios de crime militar ou crime comum por parte do sindicado. Todavia, o caso se acerca da transgressão disciplinar prescrita no regulamento disciplinar do Exército. Assim sendo, o fato em si configura transgressão disciplinar, capitulada nos números 09, deixar de cumprir prescrições expressamente estabelecidas
no Estatuto dos Militares ou em outras leis e regulamentos, desde que não haja tipificações como crime ou contravenção penal, cuja violação afete os preceitos da hierarquia e disciplina, a ética militar, a honra pessoal, pundonor militar ou decoro da classe. Segundo número 40, portar-se de maneira inconveniente ou sem compostura. O número 83, deixar de portar a identidade militar, estando ou não fardado. Todos estes disciplinados no anexo 1º, relação de transgressões do decreto número 4.346, de 26 de agosto de 2002, que aprova o regulamento disciplinar do Exército, R4. A Lei número 6.880, de 9 de dezembro de 1980, a qual dispõe acerca do Estatuto dos Militares, em sua seção 2ª da área ética militar, traz em seu teor preceitos básicos, intrínsecos à vida castrense, os quais devem ser observados por todos os militares, estando na ativa ou não, e em todos os momentos da sua vida, conforme se explana. Por fim, o decreto número 4.346, de 26 de agosto de 2002, que aprova o regulamento disciplinar do Exército, R4, prevê no rol de seus artigos os casos de licenciamento e exclusão dos militares do Exército em verbo. Artigo 32. Licenciamento e exclusão a bem da disciplina consistem no afastamento ex officio do militar das fileiras do Exército, conforme prescrito no Estatuto dos Militares do Exército. Primeiro, o licenciamento a bem da disciplina será aplicado pelo comandante do Exército, ou comandante, chefe ou diretor de OM, organização militar, a praça sem estabilidade assegurada após concluída a devida sindicância, quando a transgressão afete a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe e, como repressão imediata, se torne absolutamente necessário a disciplina. Isso posto, conforme a análise do caso concreto, tomado por base o depoimento das testemunhas, do sindicado, das provas juntadas ao processo, conclui-se que o soldado EV Guilherme de Abreu Carvalho, ao ingerir bebida alcoólica de forma desproporcional, veio a cometer atitudes em via pública desta cidade que estão em desacordo com o que se espera de um militar que enverga a farda verde-oliva, fazendo com que a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe fossem comprometidos. Desta maneira, torna-se necessário o seu licenciamento a bem da disciplina das fileiras do Exército Brasileiro, a fim de que a disciplina, pilar fundamental desta instituição, seja mantida e assim sirva de exemplo a seus superiores, pares e subordinados. O processo realizado se revestiu das formalidades estabelecidas nas instruções gerais para a elaboração de sindicância
no âmbito do Exército Brasileiro, aprovadas com a Portaria número 107, comandante, de 13 de fevereiro de 2012. Em consequência, determina as seguintes medidas administrativas que a Assessoria de Apoio para Assuntos Jurídicos da Organização Militar providencia a publicação desta solução em AAA-JUR e notifique o sindicato acerca do teor da presente decisão. Que a seção de pessoal e comandante do contingente adote as providências devidas para o licenciamento a bem da disciplina das fileiras do Exército Brasileiro, do soldado EV Guilherme de Abreu Carvalho. Por fim, arquive-se os autos desta sindicância no arquivo da Organização Militar.